Sua rádio na internet. Eu tô ouvindo a Rádio Povo de Santo Gospel. O melhor da programação online. Você ouve aqui. Isso pra você ouvir, pra você curtir. A web rádio que você gosta de ouvir. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. A Rádio Povo de Santo Gospel. Sua rádio favorita. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. A partir de agora, na Rádio Web Novo Horizonte Gospel, programa É Tempo de Gerar, da Igreja Pentecostal Gerando Milagres. Apresentação, Pastor Jean Moura. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Ô glória, a paz do Senhor, povo de Deus querido. Olha nós aqui de volta para a glória do Senhor, porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Estamos aqui de volta, né, na verdade, voltando ao nosso programa, É Tempo de Gerar. Eu creio que grandes coisas os céus irá fazer nas nossas vidas. Você que está chegando através dessa programação, você que esteja nos assistindo pelo YouTube, que você seja alcançado pelo poder de Deus. Estamos felizes nessa tarde por estarmos aqui, né? O nosso Deus, quando Ele nos promete, Ele cumpre. Ainda que o homem diga que não, ainda que o homem diga que não vai conseguir, mas eu quero te dizer nessa tarde que o projeto é de Deus. E quando o projeto é de Deus, não tem diabo que impeça. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Wellington, Pastor Gabriel. Deus abençoe a tua vida, por você estar ligadinho através desse programa. É Tempo de Gerar. E eu quero profetizar nessa tarde que o Deus, aleluia, que gerou na vida de Ana, o Deus que fez Isaac, aleluia, gerar na terra, aleluia, eu quero te dizer nessa tarde, você vai gerar, aleluia. Não importa o tempo, não importa o ano, não importa quanto tempo você está na fila, mas eu quero te dizer nessa tarde, Pastor Gabriel, há uma promessa de Deus na nossa vida. Mas Pastor Jean, o vento está ao contrário, mas eu quero te dizer nessa tarde, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. Já está conosco, aleluia, no estúdio, a nossa obreira cantora Eli, aleluia, ao qual daqui a pouco estará louvando ao santo nome do Senhor, aleluia. Eu creio que através dos louvores, aleluia, Deus irá falar conosco. Você que queira se interagir também conosco através dessa programação, queira louvar, queira nessa tarde ouvir um hino, você pode estar pedindo aí, que nós iremos atender o teu convite, o teu pedido nessa tarde. Também está conosco a minha ovelha também Camila, aleluia, que vem nos acompanhando nessa tarde, para também, aleluia, estar aqui adorando ao santo nome do Senhor. E eu creio que grandes coisas Deus irá fazer. Já temos 8 ouvintes nessa programação. Nós demos uma pausa há alguns meses, aleluia, mas para a glória de Deus voltamos, aleluia, para aquilo que os céus nos confiou. Aleluia, às vezes é necessário nessa tarde a gente sair um pouco de cena, aleluia, para deixar o Deus, aleluia, trabalhar, para deixar o grandão da Galileia aperfeiçoar algumas coisas que precisa nas nossas vidas. Eu também quero nessa tarde
mandar um abraço, aleluia, para a minha, aleluia, ovelha Débora, conselheira Débora, aleluia, que Deus abençoe a tua vida nessa tarde. Eu quero te dizer que é gratificante, é feliz em poder nessa tarde estarmos aqui falando de um só Deus que cura, salva e liberta. Eu quero nessa tarde mandar um abraço, aleluia, para todos que estão nos ouvindo da Gerando Milagres. Que Deus abençoe a tua vida, aleluia, que as mãos do Senhor possam sempre estar estendida na vida dessas ovelhas queridas que eu amo. Você que queira conhecer uma de nossas igrejas, aleluia, o endereço da tua bênção, do teu milagre, se encontra, aleluia, ali na Avenida Benjamin Constante, 85, na entrada da Soledade. Aleluia, os dias de culto são dia de terça e quinta, aleluia, às 7 horas da noite, sábado, circo de oração, domingo, culto da família. Nós estamos com o segundo elo da campanha, aqui no bairro, aleluia, Soledade. Quinta-feira, segundo elo da campanha com o tema Éfata. Eu quero dizer nessa tarde, o que está fechado, Deus vai abrir. Não importa nessa tarde o problema, a circunstância. Eu quero te dizer que o nosso Deus está chegando para liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Estará conosco a nossa missionária pregadora Débora. Aliás, Bárbara. Vai ser uma bênção da parte de Deus. Deus abençoe a vida da nossa irmã Rose Ferreira. Aleluia. Você que quer estar conosco hoje, aleluia, na subsede, hoje temos circo de oração e o primeiro dia da nossa campanha. Pastor Jean, qual é o tema da nossa campanha? Primeiro elo, a minha vitória tem sabor de mel. Vai ser forte o que os céus irá fazer, aleluia, nas nossas vidas hoje. O endereço do teu milagre, o endereço da tua providência, aleluia, é a Avenida Lamarão, 488, do lado, aleluia, da Panificação e Mercadinho Aparecida. Estamos lá, aleluia, hoje às 19 horas, e eu creio que grandes coisas os céus irá fazer. E dia de sexta-feira, no mesmo local, teremos, aleluia, o terceiro elo da nossa campanha, com o tema Derrubando o Gigante. É muito gigante que nós precisamos derrubar até a volta de Cristo. Aleluia, não podemos deixar o gigante da nossa alma, da nossa vida se levantar. Ele pode até se levantar, mas ele vai ter que cair. Aleluia, no primeiro dia da campanha que esteve pregando conosco foi meu amigo pastor Diego Teixeira, um grande homem de Deus, um grande amigo meu. Aleluia, que os céus me apresentou. Que palavra ele pregou, aleluia, nesse primeiro dia de campanha, ali no bairro Lamarão, foi bênção dos céus, aleluia. Deus derramou a sua glória, que foi uma noite de poder. Você também que queira estar conosco, aleluia, conhecendo uma de nossas igrejas, temos também ali no Boa Viagem. Atenção, você que está nos assistindo pelo Boa Viagem, minhas ovelhas, aleluia, o endereço é Avenida Gasoduto 10, não tem erro. Nós estamos lá também, aleluia, com a campanha, o sexto elo da campanha, quinta-feira, aleluia, com o tema, aleluia, o meu projeto saindo do papel. Olha que negócio, quantos projetos arquivados, quantos sonhos, aleluia, deixado, aleluia, para trás. Mas o Pai me trouxe hoje, nessa tarde, para te dizer, volte a sonhar. Ainda que esteja, aleluia, fora do controle, para você pode até estar perdido, mas eu quero nessa tarde apresentar um Deus que ele faz o impossível acontecer. Pastor Diego já está, aleluia, na sintonia. Aleluia, o pastor Diego é que cuida das artes, aleluia, dos designs da Gerando Milagre, aleluia, é o que cuida dos cartazes, esses cartazes que você vê aí bonito, aleluia, nas nossas redes sociais. Você que queira, aleluia, fazer a sua divulgação, você que queira, aleluia, compartilhar, aleluia, os seus trabalhos, procura, aleluia, o nosso pastor,
aleluia, Diego, aleluia, Cartaz Ebeneze, aleluia, que Deus continue abençoando. Assim, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu peguei ali uma xícara e eu vi o nome do pastor Diego. Eu disse, olha, essa xícara vai ser minha. Oh, glória. Deus abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo. Josinete, Deus abençoe. Eu quero orar nessa tarde. Eu quero Ebenezes Cartazes. Olha aí, ele já colocou o nome. Você que queira, né, divulgar a sua empresa, você que queira fazer algo lindo, procura o nosso querido pastor Diego, tem um excelente trabalho nas mãos. Eu quero orar nessa tarde. Eu quero que você pegue o seu copo com água, aleluia, nessa tarde, e nós vamos estar orando, e depois eu vou estar, aleluia, louvando o hino nessa tarde. Daniel Moura, Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastora Solange, Deus abençoe. Já vamos para 16 pessoas aqui nessa programação. Que Deus abençoe a tua vida, você que chegou nessa tarde. Eu louvo a Deus por Deus nos fazer retornar a esse lugar, aleluia, com o nosso programa É Tempo. Eu quero te dizer nessa tarde, não pare, aleluia, de acreditar. Eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, não pare, aleluia, de sonhar, de projetar. O teu projeto vai sair do papel, aleluia. Pastora Josinete, ela está dizendo que é, aleluia, daqui da Piabeta, aleluia, e ela está com a causa na justiça. Eu quero te dizer nessa tarde, pastora Josinete, aleluia, que tu vai gerar esse milagre. Tu vai gerar essa, aleluia, providência. E você vai ligar para mim e você vai dizer, pastor Jean, eu entrei na tua programação e você ministrou sobre a minha vida e Deus, aleluia, decretou vitória. Quem crê nessa tarde? Aleluia, pega seu copo com água e nós vamos estar orando e crendo no milagre em nome de Jesus. Aleluias. Você pegou seu copo com água? Vamos orar nessa tarde. Soberano Deus e maravilhoso e eterno Pai, Pai querido e fiel, nessa tarde, ó Deus, queremos louvar ao Senhor pela nossa retornada, meu Pai, a esse estúdio. Aleluia, onde, meu Pai, muitos profetas, vasos escolhidos, passam por aqui e deixam uma mensagem para cada ouvinte dessa programação. Também eu quero louvar a Deus pela vida, meu Pai, do diretor, do responsável, diácono, meu Pai, aleluia, Alex, e todas, meu Pai, pessoas que fazem parte desse estúdio, que o Senhor possa estar abençoando. Eu quero apresentar as vidas que estão nesse momento me acompanhando nessa tarde. Senhor, eles pegaram o seu copo com água, crendo na vitória. Meu Pai, quem sabe esse ou essa que pegou esse copo com água está passando por um período, meu Pai, de prova, de escassez. Quem sabe, meu Pai, o vale que ela está passando é de enfermidade. Mas quando, meu Pai, ela beber dessa água, meu Pai, ela vai ver o resultado surgir na sua vida. Deus, nessa tarde, chega com a tua cura, chega com o teu milagre, chega com a tua resposta. É isso que nessa tarde eu oro, aleluia, e te agradeço em nome de Jesus. Pode beber dessa água em nome de Jesus. Aleluia. Você crê que nessa tarde, aleluia, tem providência, tem cura, tem milagre, aleluia, para a sua vida? Eu quero mandar um abraço nessa tarde para a minha ovelha Lidivânia, aleluia, que está ligadinha, aleluia,
já no nosso programa. E quando a gente estreou esse programa da outra vez, ela sempre nos acompanhava. Aleluia, e voltou, aleluia, e ativa. Eu quero louvar nessa tarde. Eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra também está, aleluia, nos assistindo, o nosso irmão missionário Gênesis. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele é fiel. E ele vai cumprir. Aleluia, você crê? Então vamos louvar nessa tarde. Aleluias. Eu quero nessa tarde profetizar. Eu quero nessa tarde dizer, aleluia, que aquele que lhe prometeu, ele é fiel e ele está aqui nesse lugar. Aleluias. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Oh, glória, tome posse. Ele estará aqui nessa tarde, Daniel, para renovar as promessas, Débora, na sua vida. Oh, glória. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar que é distante da minha realidade. Oh, aleluia. Maria, ouvi, oh glória, a voz de Deus bradar. E ele está bradando nessa tarde, aleluia, dizendo assim para alguém, oh glória, dizendo: filho, espera um pouco, porque agora eu vou falar. Aí ele me traz nessa programação só para te dizer assim, oh glória, eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você, que o meu caminho é maior que o seu? Então levante a cabeça e volte a projetar, e não risque nada do papel, porque ele é fiel para realizar. Oh, aleluia, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe o céu, se passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Só quem já passou por isso vai cantar, olha. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Pastor Gabriel é o que ele diz: ele não falha, ele não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela com sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar depois dessa prova, depois dessa humilhação, você vai dizer assim, olha: a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora,
Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. E quem começou a boa obra é fiel para terminar, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe o céu, oh Jesus, sua palavra não vai passar. Sabe por quê? Porque mais fiel que ele. Oh, aleluia. Oh, glória. Você está entendendo essa tarde? Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Você está entendendo essa tarde? Você que está nos ouvindo através dessa programação, aleluia, você que possa estar, aleluia, nos acompanhando, aleluia, dentro do seu carro. Eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, que fiel é o nosso Deus. Aleluia. Quem sabe nessa tarde eu já passei por isso. Quantas das vezes alguém chegou para mim, chegou para você e disse: pastor, aleluia, pode contar comigo no que precisar. Oh, glória. E muitas das vezes lançamos pastor Diego, aleluia, pastor Gabriel, muitas das vezes lançamos a nossa expectativa no homem. E quando a gente lançamos a expectativa no homem, a gente pode se frustrar. A gente pode, aleluia, quebrar a cara, oh glória. Sabe por que quantas, aleluia, pessoas pararam, aleluia, no caminho? Sabe por que nessa tarde pessoas deixaram de ir ao templo? Sabe por que pessoas deixaram, aleluia, de pregar a palavra? Sabe por que pessoas deixaram de louvar, deixaram de profetizar? Porque ficaram agarrados na promessa do homem, oh glória. E quando a gente fica agarrado, aleluia, na promessa do homem, a gente se frustra, a gente para, aleluia. Mas Deus me trouxe aqui como profeta de Deus para te dizer: o teu negócio não é com homem, o teu negócio não é com mulher, o teu negócio é com Ele. Ei, eu diria meu fá. Ele está dizendo nessa tarde: sabe por que você se frustrou? Sabe por que você parou, estacionou? E você muitas das vezes querendo lançar o teu problema, aleluia, na mão de Deus, dizendo: o culpado foi ele. Mas ele está dizendo: filha, filha, o culpado não foi eu, o culpado foi você. Oh, glória. Porque muitas das vezes, aleluia, o nosso emocional é tão grande, aleluia, quando alguém chega, aleluia, e diz: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a gente fica tão animado com aquela promessa, aleluia, com aquilo que está dizendo para mim, para você, aleluia. Mas o Pai que está lá em cima, que contempla tudo, Ele sabe, aleluia, o que vai acontecer e o que não vai. Oh, glória. E muitas das vezes passamos por isso, aleluia. Muitas das vezes deixamos de acreditar na promessa. Muitas das vezes deixamos de acreditar na palavra, aleluia, para acreditar naquilo que sai da boca de um homem, aleluia. Mas Deus me trouxe aqui como profeta de Deus para lhe dizer, aleluia, para de ouvir o que não vem dele, aleluia, para de você se alimentar com coisas que não vêm do céu. Ele me trouxe aqui como profeta de Deus para te dizer, aleluia, está na hora de você ouvir a minha voz. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não se decepciona. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não para no caminho. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não deixa se levar por fofoca, a gente não deixa se levar por calúnia. Quando a gente ouve a voz de Deus, aleluia, as bênçãos acontecem. E ele diz na sua palavra em Deuteronômio 28,
E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu trago uma palavra nessa tarde de reflexão, aleluia, para te dizer, amados ouvintes, aleluia, que tipo de voz nessa tarde você está ouvindo? A voz do homem? Porque se você ouvir a voz do homem, você vai parar, oh glória. Se você ouvir a voz, aleluia, do homem, você vai estacionar. Deus está dizendo, o homem é falho, a mulher é falha. Aleluia, para de ouvir a voz do homem e passe a ouvir a voz do Senhor. Glória. O homem, ele tem, aleluia, cada tipo de palavra bonita. Aleluia. E tem tanta gente, aleluia, estacionando, Emily. Aleluia, tem tanta gente guardando o talento, aleluia, porque se frustrou, porque acreditou, mas fulano disse que ia fazer, mas fulano falou que ia cumprir, oh, glória. Aí Deus está dizendo nessa tarde, sai do muro, aleluia, desce para aquilo que Ele quer que você desça nessa tarde. Oh glória, a promessa não está, aleluia, naquele que falou contigo, que falou que ia te ajudar e largou tua mão. A promessa está naquele que te criou, naquele que te formou, aonde ele diz lá em Jeremias 1 verso 5, aleluia, que antes que você se formasse no ventre da madre, ele já te conhecia. Oh glória, você está entendendo essa tarde? Aleluia, para de você estar ouvindo a voz do homem, aleluia, tem muita gente nessa tarde, pastor Gabriel, tem muita gente nessa tarde, pastora Solange, que está ouvindo a voz do homem, e Deus está dizendo, eu não estou neste negócio, aleluia, Ele me trouxe aqui como profeta de Deus para dizer para mim e para você, está na hora de você ouvir a minha voz. Aleluia. Ei, eu diria meu fá, oh glória. Ele está dizendo nessa tarde, sabe por que você está assim, parada, frustrada, aleluia, daqui a pouco, aleluia, o nosso irmão Sonoplasta vai estar colocando um louvor que o nosso irmão está pedindo aí, oh glória, você está entendendo nessa tarde? Eu estou falando para alguém, aleluia, que só vive, aleluia, movido o que sai da boca do homem. Aleluia, e Deus não quer isso, pastor Diego. Aleluia, tem gente que está preferindo fechar a Bíblia para ouvir a voz do homem. Aleluia, e Deus está dizendo nessa tarde, é tarde de você abrir a palavra. É tarde de você nessa tarde entender que eu falo contigo nessa tarde, abrindo os teus olhos espiritual e o teu ouvido, oh glória. Tem muita gente se embaraçando no caminho. Tem muita gente aguardando promessas que o Pai não falou, oh glória, porque quem falou foi o homem, aleluia, está agarrado na promessa da terra, aleluia, mas o Pai me trouxe aqui nessa tarde para quebrar esse projeto do inimigo, para quebrar o laço do inimigo, para dizer para aqueles que estão me ouvindo nessa tarde, você que adentrou nessa programação, Ele está dizendo, você não vai mais se frustrar, você não vai mais se embaraçar, porque pastor Jean, o Deus que operou no passado, Ele está nessa programação dizendo, eu irei diante de ti nesta tarde e vou ampliar, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, oh glória. Ele me trouxe aqui nessa tarde para te dizer, aleluia, você só ouviu até hoje a voz do homem, aleluia, o homem lhe prometeu, lhe enganou, aleluia, o homem lhe confundiu, mas Deus trouxe aqui para dizer, essa barreira, esse projeto já está sendo derrubado, aleluia. Deuteronômio 28, ele vai dizer, ele vai ser bem claro a dizer, e será que se ouvires a voz, não é todo mundo que consegue ouvir a voz. Para com isso.
Tem muito profeta dizendo que está ouvindo a voz de Deus sem estar sendo, aleluia, sem estar Deus falando. Tem muitos profetas dizendo que está ouvindo um zum, zum, zum no ouvido, aleluia. E Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: tenha sensibilidade, tenha, aleluia, visão, tenha nessa tarde discernimento. Aleluia, glória. Oh, glória. Tem muita gente dizendo que está ouvindo a voz. Aleluia, e você tem que entender nessa tarde, amados ouvintes, que o inimigo ele também entrega recado. Você tem que entender nessa tarde que Satanás também sapateia. Você tem que entender nessa tarde, aleluia, que Satanás ele se disfarça, aleluia, para querer enganar os ungidos e os escolhidos do Senhor. Mas aquele que está na torre da vigilância, aquele que nessa tarde, aleluia, entende o que o papai está dizendo. Ele não come qualquer coisa que sai da boca do homem. Ele sabe como é que é o próprio Deus que está falando ou não. Oh, glória. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado. Não adianta você ouvir a voz do Senhor e você não ter o cuidado, o zelo. Tem tanta gente que diz: eu ouço a voz de Deus, Deus fala comigo assim, assim. E depois quando sai, aleluia, faz o que não é para fazer. Diz o que não é para falar, aleluia. Vê o que não é para ver, oh glória. Vai aonde não é para ir, oh glória. Quem tem a presença de Deus é diferente. Aleluia, quem tem, aleluia, a unção de Deus é diferente. Aleluia, quem tem a chamada é diferente. Oh glória, quem tem o brilho do Espírito Santo é diferente. Você está entendendo nessa tarde? Aí ele está dizendo que quando você ouvir, oh glória, tem gente, aleluia, que ouvia e não está mais ouvindo a voz. Pastor, por que não está ouvindo a voz? Se deixou se levar. Aleluia, se deixou se levar pelo pecado, pelo adultério, aleluia, pelo aquilo que o inimigo lhe proporcionou. Você vai perceber que quando, aleluia, Samuel se encontrava, aleluia, na casa do sacerdote ali, pastor Diego, o sacerdote não ouvia mais a voz de Deus. Está entendendo? Deus está falando nessa tarde, meu Deus. Aleluia, o sacerdote, aleluia, outrora já tinha perdido a presença. Aleluia, foi necessário Deus, aleluia, levantar alguém, levantar o menor, aleluia, para que pudesse ouvir aquilo que os céus queria dizer ali para a casa do sacerdote. Oh glória, eita, grande Deus está nesse lugar. Aleluia, a Bíblia vai dizer que quando, aleluia, o pai se apresenta, aleluia, para Samuel e começa a falar com Samuel, Samuel não entendia, aleluia, Samuel não sabia que ali era o próprio Deus falando com ele. Oh, glória. Porque quando você tapa os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus, Deus levanta outro. Aleluia, quando você para de fazer o que Deus mandou você fazer, aleluia, não se preocupa, Deus levanta outro, mas aquilo que é para fazer, vai fazer, aquilo que é para ser realizado, vai ser realizado, oh, glória. E tem gente assim, aleluia, e a Bíblia vai dizer que quando, aleluia, o próprio Deus vai lá falar com Samuel, Samuel não entende. Samuel, aleluia, novo, aleluia, a Bíblia vai dizer que Samuel vai de encontro ao sacerdote e diz: o Senhor me chamou, fala que, aleluia, teu servo ouve, o Senhor me chamou, eis-me aqui, aleluia. Só que, aleluia, o sacerdote ali estava meio perdido, aleluia, estava meio embaraçado, e nós temos que tomar cuidado, aleluia, nesses últimos dias, para que o inimigo não venha manchar a minha túnica, a sua túnica, para que o adversário não venha tirar você do foco. Eu estou falando para alguém que Deus está dando um alerta. O Pai está dizendo: cuidado, vigia. Alguém quer tirar você do foco, alguém quer que você perca, aleluia, a sensibilidade de você ouvir a voz de Deus. Oh, glória. Alguém quer tirar, aleluia, você da fiação,
Alguém quer vir no sapatinho de lã, aleluia, com o projeto dos inimigos, aleluia, para embaraçar, para que você perca a essência. Mas o Pai me trouxe aqui nesta tarde para te dizer: eu estou tirando você por cima. Eita, Jesus fiel. Você está entendendo nessa tarde o recado de Deus para a sua vida? Você está entendendo nessa tarde o recado de Deus para a tua história? O Pai me trouxe a audição, a sensibilidade em poder ouvir a minha voz. Mas o Pai me trouxe aqui para te dizer: eu continuarei sobre a tua vida. Eu continuarei sobre a tua casa. Eu continuarei sobre os teus projetos. Pode soltar o hino. Aleluias. Eita Deus. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Quem fez o mar se abrir, quem fez o fogo descer, quem deu vitória pra mim e pra você. Quem fez o mar se abrir, fez o fogo descer, quem deu vitória pra mim e pra você. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Quem fez o mar se abrir, fez o fogo descer, deu vitória pra mim e pra você. Quem fez o mar se abrir, fez o fogo descer, quem deu vitória pra mim e pra você. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Quem fez o mar se abrir, fez o fogo descer, deu vitória pra mim e pra você. Quem fez o mar se abrir, vamos! Deu vitória pra mim e pra você. Oh, eita Deus de poder. Poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Oh, vamos! Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Quem fez o mar se abrir, fez o fogo descer, deu vitória pra mim e pra você. E fez o mar se abrir, fez o fogo descer, deu vitória pra mim e pra você. Quem fez o mar se abrir, fez o fogo descer, deu vitória pra mim e pra você. Eita Deus de poder, eita Deus de poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, poder, poder. Eita Deus de poder, Deus de poder. Aleluia! Aleluia! Tomou posse desse louvor aí. Aleluia! O nosso Deus é Deus de poder.
poder no céu e poder na terra. Aleluia. Deus abençoe o nosso irmão Júnior Santos. Aleluia. Eusa Dias. Deus abençoe. Aleluia. Por estar ligadinho nessa programação. Também Deus abençoe a nossa irmã cooperadora Nai. Aleluia. Que também está ligadinha. Aleluia. Nesse programa. É tempo de gerar. Você também da cidade de Itaporanga. Você que queira também fazer uma visita em nossas congregações. Nós temos aleluia, a nossa filial 4, aí na cidade de Itaporanga, no povoado Salvadorzinho, ali perto da praça, aleluia, na chácara do nosso irmão Edson. Está lá na direção, aleluia, o nosso querido pastor Lucas e missionária Fátima. Os dias de culto, dia de segunda, círculo de oração, 2h30. Dia de quarta, culto da palavra às 19 horas e sábado, campanha. Então você que queira também estar conosco em uma dessas congregações, está aí o endereço da tua bênção e do teu milagre. Aleluia, Deus abençoe a todos que estão chegando, compartilha essa programação. Nós estávamos um período ausente, aleluia, por questões por força maior, mas aprovou os céus, aleluia, em nos trazer de volta a esse programa. É tempo de gerar, aleluia. Sabemos que para gerar não é fácil, aleluia. Vem as lutas, vem os processos, a vez na decorrida, no decorrer da caminhada, aleluia, sempre vem os contratempos para querer roubar as nossas bênçãos, aleluia, mas eu quero te dizer, fiel é aquele que nos chamou, aleluias. Também nessa tarde, fique à vontade para pedir uma palavra, aleluia, um louvor, aleluia. Eu quero nessa tarde, aleluia, louvar mais outro hino, cantora L, aleluia, sem ser Gelson Rufino, o qual ela tinha falado, aleluia, anteriormente, aleluia, dia após dias. Eu quero oferecer esse louvor para todos que estão aleluia, nos ouvindo e nos assistindo nessa tarde, aleluia. Quem sabe esse louvor vai falar com alguém que se encontra assim, e depois eu estarei dando a oportunidade, né, a nossa cantora Ellie, para também estar se expressando na presença do Senhor. Quantas vezes planejei, olha, em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Você está entendendo essa tarde? Tome posse, aleluia. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Oh, glória! Sabe o que é? É que há um renovo pra cada dia, tua misericórdia pra cada manhã que me encontra, que me abraça. E o segredo de eu não parar é a tua graça, oh glória. E é por isso
isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. em meu interior eu estou sendo glória, e dia após dia, dia após dia. Você está entendendo, Débora? Sabe por que ainda você que está aí nos assistindo, sabe por que você ainda está de pé? É a presença dele. Há um renovo pra cada dia, uma misericórdia pra cada manhã que me encontra, que me abraça. E o segredo de eu não parar é a sua graça. Aí você canta assim nessa tarde, glória. E é por isso e que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado dia após dia. Oh, glória, é Ele que nos renova, glória, é Ele que tira esse cansaço nessa tarde, oh, glória. E às vezes ninguém entende porque você está de pé, porque ainda você não está, aleluia, firme. É a graça dele sobre a tua vida, oh, aleluia. E mesmo chorando, eu vou caminhando, eu estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, você vai caminhando, está sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, a gente vai caminhando, está sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, essa obra vai caminhando, eu estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Cante na tua casa aí. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado. Oh, aleluia. Dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado, 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 renovado. Glória, você está sendo tocado nessa tarde. Você está sendo cheio, cheia da presença do Senhor. Aleluia. E quantas das vezes, aleluia, você já abriu mão dos seus projetos? Quantas das vezes no meio da batalha, no meio da guerra, você disse assim: eu vou parar. Oh, glória. Eu vou, aleluia, aleluia, retroceder, eu vou voltar para trás. Aleluia. Eu já vivi isso. De quantas das vezes, aleluia, eu venho em meio em tanta guerra, em tanta batalha, e eu chego a dizer assim: Senhor, eu vou largar tudo. E muitas das vezes é isso que os nossos inimigos que estão de plantão, ele quer de mim, de você. Aleluia. E os inimigos de plantão, ele não entende de onde vem tanta força que você carrega. Oh, glória. Alguém fica assim dizendo, alguém fica se questionando, aleluia, dizendo como é que pode. Aleluia. Eita Jesus.
Como é que pode? Aleluia, o Júnior está de pé. Aleluia, eu já falei dele de A, de B. Já levei ele, aleluia, já levei o nome dele para o terreiro. Já levei o nome dele para a roda e ainda ele está de pé. É a graça do Pai na tua vida. Oh, glória! Porque quando nós estamos voltados para Cristo, a gente não se conforma, a gente não olha para o que vem atrás. Aleluia! A gente permanece acreditando. Aleluia! Porque o nosso alvo é Cristo. Alguém fica questionando e dizendo: como é que pode? Eu já fiz picuinha, eu já tentei manchar o nome dele, eu já tentei fechar o ministério com falsas acusações, mas ainda está de pé. É porque quem nos renova é Cristo. Quem nos chamou, aleluia, não foi o homem. Aleluia, quem nos chamou foi Cristo, mas sabemos que na caminhada, aleluia, mesmo que foi Cristo que nos chamou, aleluia, mas as guerras, tem guerras que são travadas, que faz alguém em nós parar no caminho. Mas o Pai está dizendo: não é para parar, é para prosseguir. Ele conta contigo. Ei, homem, nessa tarde. Júnior, ele conta contigo nessa tarde. Aleluia. Débora, ele conta contigo nessa tarde. Aleluia. Eu quero dizer para alguém nessa tarde: ele conta contigo. Aleluia. Independente que Faraó esteja na tua frente. Aleluia. Mas não é para você temer, não é para você se desesperar, fazer como o povo fez no deserto, quando receberam a libertação, aleluia, quando receberam, aleluia, o alívio, aleluia, da libertação, ao qual estava outrora cativo na mão de Faraó, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando, aleluia, Moisés liberta o povo, Moisés vai com o povo ao deserto, para passar ao Mar Vermelho. Faraó vem atrás, oh glória, aleluia, mas antes, aleluia, de Faraó vir atrás, a Bíblia vai dizer que todas as vezes, quando Moisés ia de encontro a Faraó, aleluia, para pedir a libertação do povo, a Bíblia vai dizer que Deus endurecia o coração, porque muitas das vezes, aleluia, o povo mudava o pensamento, aleluia. Quem sabe nessa tarde, aleluia, Deus manda lhe dizer: ele te conhece, homem, ele te conhece, mulher, nessa tarde, ele sabe, se ele entregar algo a você, você não permanece, aleluia. Quem sabe nessa tarde eu estou falando para alguém, aleluia, que tem chorado no secreto, que tem dito: Deus, faça isso, me entregue aquilo que o Senhor disse que ia me entregar, mas ele te conhece, oh, glória, ele sabe, aleluia, do teu nariz, ele sabe do teu coração, aleluia, porque muitas das vezes o que queremos, aleluia, é para depois empinar o nariz, oh glória, depois sair da presença, aleluia. É por isso que muitas das vezes, quando era para libertar o povo, Deus endurecia, porque tem crente assim, sabia disso? Oh glória, sabia disso, pastora Solange? Tem crente bipolar, aleluia. Tem crente que uma hora quer servir a Deus, tem uma hora que diz: eu estou com Cristo, aleluia, eu não vou largar, eu vou permanecer. E quando qualquer coisa que vem, quer largar tudo, quer largar o cerco de oração, quer largar o cargo, quer largar o grupo da regência, quer largar, aleluia, o grupo das senhoras, aleluia. Aí Deus está dizendo: espera mais um pouco, eu vou ter que apertar mais um pouco, eu vou ter que modelar mais um pouco esse vaso aí, aleluia, porque esse vaso só quer estar na minha presença, aleluia, devido ao que eu prometi, aleluia. O vaso só quer estar na minha presença porque sabe o que eu vou entregar, aleluia. Mas Deus está dizendo para alguém: primeiro muda o caráter, muda o pensamento, muda a estratégia, aleluia, saia do muro, aleluia, para que ele possa entregar os projetos, a vitória nas tuas mãos, oh glória. E a Bíblia vai dizer que Deus, quando traz a libertação,
o povo começa a querer agora entrar na mente de Moisés. Pastora Solange, Deus falou comigo algo por esses dias que eu fiquei, aleluia, eu fiquei tão surpreso, tão, aleluia, fervoroso com o que Deus bradou no meu coração. Aleluia, nessa tarde eu quero te dizer, cuidado. Aleluia, Moisés fez o que fez pelo povo, cuidou do povo. Aleluia, lutou pelo povo, e o povo fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. E nós temos que tomar cuidado com essa geração, aleluia, que não quer nada com Cristo e quer impedir você subir, você viver as promessas de Deus. Oh, glória! Moisés fez tanto pelo povo. Aleluia, que chegou um ponto que Moisés estava tão sobrecarregado. Eu estou, aleluia, nessa tarde falando para líderes que está sobrecarregado. Aleluia, Deus está dizendo, cuidado rapaz, cuidado moça. Aleluia, Ele está dizendo nessa tarde, não deixe sobrecarregar. Oh, glória, porque você tem que saber quem é ovelha e quem é bode. Eita, meu Senhor da glória. Às vezes você está lutando com bode, achando que é ovelha. Oh, glória, porque tem pessoas que desejam mudar de vida e tem pessoas que é dele mesmo, já é de costume, já é de nascença, não quer nada com Cristo. Aleluia, mas também não sai do arraial. Aleluia, fica ali, aleluia, corrompendo, consumindo a mente de um, a mente de outro. E Deus está dizendo, aleluia, tenha a estrutura, aleluia, tenha a sabedoria. Oh, glória. Cuidado. Tem muita gente querendo roubar aquilo que Deus te entregou. Moisés fez tanto pelo povo, que o próprio Deus olha para Moisés e diz, Moisés, você está vendo essa terra aí? Enquanto a cantoral ele prepara o hino, você está vendo aí a terra? Estou vendo, Senhor. Aleluia, pois bem, você está vendo, mas você não vai entrar. E nós temos que tomar cuidado, líderes. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ver que tipo de guerra tu está entrando. Aleluia, que tipo de briga você está comprando. Às vezes, aleluia, Deus não tem mais nada com aquele homem, com aquela mulher. Aleluia, mas fica ali no pé. Aleluia, fica ali lhe consumindo, lhe corrompendo. E Deus está dizendo, cuidado, aleluia, com a tua saúde, com a tua mente. Quantos pastores doentes, enfermos, quebrando cabeça, aleluia, e se nós não tomarmos cuidado, aleluia, a obra adoece, obra, aleluia, traz muitas das vezes desânimo, aleluia, e Deus está dizendo essa tarde, aleluia, saiba pastorear, saiba conduzir o cajado, veja com quem você está andando, veja com quem você está dando conselho, a instrução, aleluia, para não estar perdendo tempo, e muitas das vezes dizendo, Deus, olha para isso, e Deus está dizendo, isso aí não é comigo não, minha filha, isso aí é com você, tem a visão, tem a sabedoria, tem a estratégia. Oh, glória, pega esse recado aí dos céus, cantora Eli vai estar nessa tarde, aleluia, entregando aí, louvando ao Senhor com 2 hinos nessa tarde. Enquanto você se interage aí na presença do Senhor, eu quero te dizer que Ele vai fazer na tua vida, viu? Tome posse. Amém. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um, cada ouvinte. É um prazer estar aqui. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Quem crê que Ele vai fazer? Olha o que o Senhor te diz nesta tarde. Eu conheço o teu cansaço, eu conheço a tua dor. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar.
vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E sabe? E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Sempre vale a pena acreditar nesse Deus. Oh, oh, oh. Olha o que ele te diz. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Olha, e você vai dizer: valeu a pena acreditar. Escute, eu vou fazer, eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Eu vou fazer, sim, Ele vai. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Sim, sim, Ele vai fazer. Ele vai fazer o impossível acontecer. Declare: eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Sim, valeu, valeu a pena acreditar. Sempre vale a pena acreditar. Aleluia. Oh, glória! Você tomou posse, aleluia, nessa tarde desse louvor. A cantora Eli vai estar louvando mais outro hino. Você tomou posse, Ele vai fazer o impossível acontecer. Deus tem falado comigo através desse louvor. E se você ouvir com atenção, você vai tomar posse do teu milagre. Deus abençoe a nossa irmã Eliane, de Fortaleza, Ceará. Está ligadinha na programação. O nosso irmão Edmilson, ele está dizendo aqui: o homem não brilha. Quem brilha é o leão de Judá, oh, glória. Eu sempre digo, aleluia, Edmilson, que eu diminua e que ele cresça. Aleluia, porque a estrela é Jesus. E o mesmo está pedindo um louvor de Elias Silva, Saia do Vale. E eu quero, aleluia, louvar esse hino junto com ele, com toda a igreja que está nos ouvindo, você. E eu quero profetizar que você vai sair desse vale. Oh, glória, cantora Eli vai estar mais uma vez louvando o hino, e depois já pode colocar a música aí do nosso irmão Edmilson, o qual ele pediu aqui, Elias Silva, Saia do Vale. Amém. Esse louvor vem falando de cada história. Então, se você crer, receba. O contexto vem dizendo: eu, Deus e a promessa. Amém?
você vai viver a tua promessa. Deus e a promessa. Há momentos que é só você pra acreditar, então espera. Não vou desanimar. Há segredos que somente a oração consegue acessar. Tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E um milagre é gerado para todo mundo ver. Olha, Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Aleluia. Olha o que ele te diz. Tem um mistério escondido quando eu entro em oração. E ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre, o choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. E teve momentos, era eu e Deus e a promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Declare. Era Deus e eu e uma promessa. Era eu e Deus, 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 uma promessa. Cante, cante. Era eu e Deus, uma promessa. Era eu e Deus, uma promessa. Quando Ele quer agir, não há quem impeça. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. E no secreto você chorava, e hoje o teu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que somente você acreditava e te fez viver em público o que somente você sonhava. O que somente eu sonhava. Olha, era Deus, eu e uma promessa. Aleluia. Que Deus abençoe e receba este louvor em nome de Jesus. Sai deste vale, Tome posse, oh glória. abra a boca e dai glória a Deus. Você crê nessa tarde, oh glória. Porque Ele vai trazer. Ele vai fazer o extraordinário hoje na tua vida. Aquilo que você perdeu. Oh, aleluia. O migrador já te roubou.
Glória. Levou tudo que era Oh, dele. Espírito Santo de Deus. Mas ele está devolvendo agora. Abra sua mão e receba, tome posse do teu milagre. Derrotado Oh, aleluia. de Deus. Glória. Levante, sai do vale, receba a tua bênção Oh, agora. aleluia. O devorador está esmagado debaixo dos pés do Rei da Glória. É hora de comemorar, cantar como Miriam cantou. Deus abriu o mar pra você passar. Oh, glória. Mas fechou contra o inimigo. Oh, glória. Mas fechou contra o inimigo. Aleluia. Levante, Levante, levante da glória. é hora de sair do Vale comemorar a sua vitória. Levante, levante, levante da glória. É hora de sair do vale E comemorar a sua vitória. Oh, glória. Levante, sai do vale, receba a tua bênção agora. Devorador Está esmagado debaixo dos pés do Rei da Glória. É hora de comemorar. Oh, glória. cantar como Miriam cantou. Oh, aleluia. Deus abriu o mar Pra você passar. Oh, glória. Rose. Mas fechou contra o inimigo. Você está entendendo essa tarde? Mas fechou contra o inimigo. Aleluia. Levante, Levante, levante e dá glória. é hora de sair do vale E comemorar a sua vitória. Levante, levante, levante e dá glória. É hora de sair do vale E comemorar a tua vitória. Abrace a oportunidade. Olha aí. Tome posse do que é teu. Ô, glória. O devorador está esmagado debaixo dos pés de nosso Deus. Abrace a oportunidade. Glória. Tome posse do que é teu. Tá tomando aí? O devorador está esmagado Debaixo dos do pés glória. do nosso Deus. Você está entendendo essa tarde? Tome posse. Está na hora, aleluia, de você comemorar aquilo que está chegando, aleluia, para a sua vida. Aleluia, como foi dito no louvor anteriormente. Aleluia, quando Deus concede a libertação do povo. Aleluia, quando Deus tira o povo da mão de Faraó. A Bíblia diz que Moisés leva o povo, aleluia, para atravessar o Mar Vermelho. Aleluia, para o deserto. E quando eles chegam no deserto, a Bíblia diz que o povo agora começa, aleluia, a murmurar. O povo anteriormente viu o cuidado de Deus. O povo anteriormente viu que Deus era com eles. E tem gente que vê e sabe que Deus existe, que Deus faz, que Deus cura, mas não pode passar por qualquer vento que já quer chutar o pau da barraca, já quer questionar, já quer largar tudo. Aleluia. E você só sabe adorar ao Senhor quando tudo está bem. Você só sabe, aleluia, adorar, aleluia, ao nosso Deus quando as coisas estão tudo ok. A Bíblia vai dizer que o povo começa a adentrar na mente de Moisés e dizer: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Eita, Jesus, desceu um negócio aqui.
E eu vou entregar nessa tarde. Você tem que tomar cuidado, aleluia, com as pessoas que você vai ajudar. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que você vai estender a mão. Aleluia, para depois, aleluia, lá na frente ele dizer, eu não lhe pedi nada. Aleluia, para depois lá na frente ele dizer, você me ajudou porque você quis, porque em nenhum momento eu precisei de você. E nós na nossa caminhada cristã, a gente vamos se debater com pessoas ingratas. E Deus está dizendo, seja forte e corajoso. Aleluia! Porque se você for de mente fraca, você vai se desmoronar. Se você for de mente pequena, você não vai aguentar o rojão, você não vai aguentar a luta que vai vir sobre você. Aleluia! O povo começa a olhar para Moisés e dizer, Moisés, mas antes que eu estivesse lá na mão de Faraó, padecendo lá, oh glória, para que você nos trouxesse para quê? Para aqui, aleluia, para que a gente morresse e visse nossa morte. Moisés ficou aflito. Moisés se retira um pouco no meio do povo, oh glória. Moisés se retira um pouco, aleluia, porque muitas das vezes é necessário você sair um meio, aleluia, um pouco dessa rota, é necessário você sair um pouco, aleluia, desse grupinho, muitas das vezes é necessário um afastamento, para que os céus possam se revelar para você, para que Deus possa mostrar a grandeza do que Ele tem contigo nessa tarde. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo nessa tarde? Aí a Bíblia vai dizer que quando Moisés se retira, aleluia, sai um pouco, aleluia, Moisés começa, aleluia, a apresentar as causas, aleluia, para Deus, aleluia, começa, aleluia, a mostrar, aleluia, aquilo que está sendo dito para o Senhor, e Deus responde com fogo. Deus responde Moisés e diz, Moisés, por que clamas a mim? Oh, glória! Deus está dizendo para alguém, por que tu está me clamando? Aleluia, porque tu tá, aleluia, de manhã, meio-dia, de noite nessa causa, dizendo, Deus, julga a minha causa, julga o meu problema, julga a minha situação. Deus olha para Moisés, aleluia, e diz, Moisés, diga para o povo, aleluia, que os egípcios, que eles estão vendo essas afrontas, oh glória, essa perseguição está chegando ao fim. Oh glória, eu estou nessa tarde dizendo para alguém que só vive guerras constantes. Eu estou falando para alguém nessa tarde, aleluia, que você só vive luta, perseguição. Aleluia, Deus está dizendo, o egípcio, aleluia, que vocês estão vivenciando, você não vai viver mais. Oh glória, ele diz para o povo, diga para eles, aleluia, que o que eu fiz, aleluia, anterior, eu vou continuar fazendo. Só diga para esse povo que se acalma, Moisés. Só diga para esse povo que eu não mudei, eu permaneço. Diga só para o meu povo que só obedeça. Diga só para o meu povo que fica na torre da vigilância. Só diga para o meu povo que a ordem é para marchar. Eita, você está entendendo nessa tarde? O pai está dizendo, eu vou fazer, mas fica na posição. Ele me trouxe aqui para te dizer, eu vou curar, mas fica na torre. Ele está dizendo nessa tarde, eu vou decretar vitória, mas faz a minha vontade. Oh glória. A Bíblia vai dizer que Deus olha para Moisés, Moisés, o que é que tu tem na mão? Moisés, pega esse cajado, Moisés. Aleluia, cajado é autoridade. Aleluia, tem gente nessa tarde perdendo, aleluia, as autoridades que o Pai lhe concedeu. O Pai está dizendo para você nessa tarde, o que foi que eu te entreguei nas tuas mãos? Aleluia, o que foi que eu, aleluia, coloquei nas tuas mãos? É com o que eu coloquei na tua mão que eu vou fazer acontecer. Oh glória.
E tem gente desprezando o que Deus deu. Tem gente nessa tarde desprezando aquilo que o Pai o confiou. Oh, glória! E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele desce com comando. Aleluia, Moisés desce com a resposta. Aleluia, Moisés desce com autoridade. Aleluia, porque, aleluia, não era Moisés que ia pelejar com o povo, mas sim o próprio Deus que estava na frente do campo de batalha. Aleluia, Moisés desceu com a ordem, e a ordem foi essa: a ordem é para marchar. Glória. Porque o Senhor pelejará por vós. Aleluia, eita, meu Deus, que Ele é Deus de obras completa, Maria. Ei, Ele está dizendo para alguém: eu não faço nada pela metade, eu faço por completo. Eita, sabe por que Ele faz por completo? Porque Ele diz lá em Números 23, 19: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo: porventura falaria eu alguma coisa e não cumpriria? Ou você acha que Ele vai deixar você nesse processo? Ou você acha que Ele vai deixar você nessa humilhação? Ele está dizendo para alguém: você tem que entender, tem vale que foi Ele que te colocou, mas tem vale que foi você que decidiu entrar. Tem situações que foi você que quis, aleluia, adentrar. Oh, glória. aleluia. E Ele disse: Moisés, o povo, aleluia, questionou, o povo esqueceu o Deus que se encontrava com eles. E tem gente assim que no meio do vale, no meio da prova, no meio do deserto, aleluia, esquece da mão poderosa, aleluia, com medo do ataque, aleluia, com medo da afronta, aleluia. O povo de Israel, aleluia, estava temendo, aleluia, o gigante. Você lembra do gigante que Davi derrubou? O gigante estava trazendo, aleluia, medo, aterrorizando. Não era pelo seu tamanho. Ele estava aterrorizando, colocando medo, aleluia, no povo de Deus, aleluia, através do seu grito. E tem gente nessa tarde baixando a guarda. Tem gente nessa tarde com medo da perseguição. Tem gente mostrando a fraqueza para o inimigo. Tem gente se calando para o inimigo. O inimigo se levantando e você querendo, aleluia, baixar a guarda. Mas a Bíblia vai dizer que Deus levantou o menor. O menor foi Davi, da casa dos seus pais. E a Bíblia vai dizer que Davi não teve, oh glória, medo do gigante. Simplesmente Davi diz: quem é esse aí? Eita, que Deus lindo! Quem é esse circunciso? Quem é esse que está se levantando contra o povo de Deus? E olha só, o povo era de guerra. Você tem que entender uma coisa nessa tarde: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que diz que é. Aleluia. Para de ir, aleluia. Para de você ir pela fisionomia. Para de você ir porque está de terno. Para de você, aleluia, ir porque está de gravata. Tenha sensibilidade em enxergar o que é de Deus e o que não é. O povo estava fardado. O povo estava, aleluia, com veste de soldado, com escudo. Mas na hora do vamos ver, tiveram medo. Eita, Jesus. Você está entendendo nessa tarde? E Davi que não tinha escudo. Davi, aleluia, que não tinha, aleluia, nenhum equipamento de soldado. Davi, ele foi um homem, aleluia, que conseguiu derrubar o gigante. E Deus nessa tarde está dizendo para alguém: eu estou à procura de alguém soldado valente.
Eu estou à procura de alguém que está, aleluia, por trás da malhada. Eu estou à procura de alguém, aleluia, que ainda não foi reconhecido, ainda o nome não foi para o cartaz, ainda não foi divulgado, mas tem história, mas tem conduta, mas tem oração com Cristo, tem vida no altar, aleluia, consegue matar o urso e o leão. Eita Jesus, oh glória. A Bíblia vai dizer que Deus ordena a Moisés, Moisés abra o mar se abriu, o povo de Israel passou. E era o povo de Israel passando o Cauane. E os inimigos atrás, aleluia, querendo neutralizar, querendo acabar, querendo destruir. O que eu quero dizer nessa tarde, continua marchando, continua nessa tarde avançando, porque quanto mais você avança, quanto mais você, aleluia, começa a progredir, quanto mais você começa a evoluir, vão se levantar, mas não se preocupa, vai ter 2 trabalhos, porque pastor, vai ter 2 trabalhos, um para se levantar e o outro para cair. Aleluia, eu não vi esse que mexer com o povo de Deus sair ileso. Deus sempre pronta, aleluia, com medo dos ataques, aleluia, em ponto em desistir, aleluia, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, eu sou Deus de obra completa. Ele sabe quanto tempo você passou nesse vale, Ele sabe quanto tempo você passou nesse deserto. Aleluia, é por isso que Ele escolheu alguém para libertar o libertador. Ele está dizendo nessa tarde para alguém, eu conheço a tua aflição, eu conheço a tua dor e eu estou preparando alguém para lhe socorrer. Oh glória, essa afronta está acabando, essa perseguição está acabando, homem. Aleluia, Deus, Ele está dizendo para alguém, é tarde de comemorar, é tarde de você dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é o Deus que cumpre promessa. Ele me trouxe nessa programação, é tempo de gerar, para dizer, tu vai passar o mar vermelho, aleluia, em terra seca. Ele está dizendo, os projetos estão de pé. Ele está dizendo nessa tarde, ninguém da tua casa vai se afundar, ninguém da tua casa vai se perder, porque Ele é Deus de obras completas. Oh glória, Ele vai louvar esse hino, aleluia, e você vai tomar posse dessa, aleluia, desse louvor. Aleluia, o Deus da obra completa, aleluia, vai fazer por mim e por ti. Você está entendendo nessa tarde? Quem crê? Aleluia, quem crê nessa tarde? Aleluia, quem crê nessa tarde? Que Ele vai fazer, aleluias, Ele vai fazer, aleluia. O nosso Deus é um Deus extraordinário. O nosso Deus, Ele é lindo. Esse Deus, aleluia, é poderoso. Você tomou posse, aleluia, que você possa nessa tarde sentir a presença dEle nesse lugar, oh glória. Cantora Eli vai estar louvando ao Senhor. E você que queira nessa tarde ser um dos nossos mantenedores dessa programação, você que queira ajudar a obra do Senhor, aleluia, eu vou estar deixando aí a chave do Pix da obra, aleluia, 7999468201. Sonoplasta vai estar colocando aí, aleluia, não importa o valor, mas sendo com amor ajuda essa obra. 997999468201. Aleluia. Não importa o valor, sendo com amor, ajuda essa programação, para que a gente possa alcançar vidas. Aleluia. Nessa programação iremos trazer profetas, homens de Deus,
aqui neste lugar para profetizar, aleluia, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre, aleluia, a tua empresa, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Foi colocado aí, depois você, aleluia, coloca o 9 na frente, não esqueça, tá? 9946-8201. Essa é a chave de você contribuir na obra do Senhor. Aleluia. E quando você ajuda a obra, os céus ele te recompensa. Eu costumo dizer que o altar ele não deve, aleluia, o altar ele não toma, o altar ele devolve. Aleluia. Então a cantora ele vai estar louvando ao Senhor nessa tarde. E você que queira estar conosco hoje no Círculo de Oração, hoje daremos início a uma nova campanha com o tema, aleluia, a minha vitória, ela tem sabor de mel. Quantas das vezes você passou sol amargo? Aí Deus está dizendo, eu vou arrancar essa página, eu vou te dar aquilo que você necessita. Aleluia. Cantora Ellen vai estar nessa tarde louvando ao santo nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Não é assim? Olha, pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia, porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O Deus de obras completas, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Amém. Glória. Você tomou posse nessa tarde. Aleluia. Maria, você tomou posse. Marli, Eusa, Rose, Cauane e demais pessoas que estão ligadinho nessa programação. E fala também a localidade, né, da onde vocês estão assistindo essa programação, para que a gente possa também aqui nessa tarde estar falando, né, da onde você está nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que as bênçãos do Senhor estejam cada dia mais sobre a vida de vocês. Lembrando que hoje, aleluia, é reestreia do nosso programa, né? Nós tínhamos dado uma pausa por questões de força maior, mas para a glória de Deus, estamos aqui mais uma vez, adorando e exaltando ao santo nome do Senhor. Você vai ter um compromisso, um encontro todas as segundas-feiras, aleluia, nesse horário, das 4 horas até as 18, aleluia, onde você vai estar, aleluia, entregando o seu tempo, aleluia, nas mãos do Senhor, para ouvir essa programação, onde iremos estar aqui falando o seu pedido de oração, onde nós estaremos orando pela sua vida, onde nós iremos estar aqui colocando os hinos que forem pedidos, aleluia, pregações que vão ser ministradas, aleluia, nessa programação, onde vai tocar no teu coração. Você que também deseja conhecer uma das nossas congregações, nós somos do Ministério Igreja Pentecostal Gerando Milagre. A sede está localizada na Avenida Benjamin Constante, 85, na entrada da Soledade, ali perto, aleluia, da farmácia Favorita. Quando você já entra ali na esquina, você vai ver a madeireira e a farmácia, e você pode entrar ali, aleluia, do lado do posto de gasolina, e você já vai ver a igreja, a matriz. Você que queira também estar conosco, conhecendo a subsede, ali no bairro Lamarão, o endereço da tua vitória é Avenida Lamarão 488. Olha só, a sede, ela fica localizada na Avenida Benjamin Constante, 85, na entrada da Soledade. Fica antes do Atacadão Tabajara, que foi aberto agora sábado recentemente. Então nós estamos ali, né, com a matriz, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Você que queira conhecer também a subsede no bairro Lamarão, e hoje temos círculo de oração às 19 horas. O endereço, Avenida Lamarão 488, é ali a subsede. Estaremos lá adorando ao Senhor Jesus. E você que queira estar conosco também, conhecendo uma de outras nossas congregações, nós temos uma localizada no Nossa Senhora do Socorro, no Boa Viagem, Avenida Gasoduto 10. Não tem erro. Você colocando Avenida Gasoduto 10, você vai chegar em cima, aleluia, do teu milagre, e eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Também temos a filial 4, ali na cidade de Itaporanga da Ajuda. O endereço é ali na Povoado Salvadorzinho, ali perto da praça, na chácara do nosso irmão Edson. Então nós estamos ali também com uma filial 4, na direção Pastor Lucas e Missionária Fátima. Edemilson, Deus abençoe sempre a tua vida. Ore por nós, que nós somos carentes de oração e não é fácil. A nossa irmã, ela está nos ouvindo do Siqueira Campos. Deus abençoe a nossa irmã Cauane,
aleluia, a sua vida poderosamente. Que os céus continuem te abençoando. Hoje foi a nossa reestreia, a volta do programa. É tempo de gerar. E Deus, ele se fez presente nessa programação. Eu louvo a Deus pelo o alcance de ouvintes que nós alcançamos hoje aqui pela tarde. Mais de 18 pessoas, depois entraram mais e depois diminuíram. Acredito que tiveram alguma coisa a fazer, janta para a noite, mas o importante é que você parou tudo para ouvir a voz do Senhor. Eu já trouxe uma reflexão nessa tarde para o teu coração, e a palavra que Deus me deu, eu repito, Números 23, 23, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não falaria, e não faria, ou falaria e não confirmaria. Tome posse dessa palavra. Quem foi que te prometeu? Quem foi que liberou para a sua vida? Foi o homem ou foi Deus? Você tem que saber distinguir. Você tem que saber, aleluia, separar e entender. Foi Deus que falou, foi o homem. Porque se foi ele, vai se cumprir. Mas não é no meu tempo. É no tempo dele. E o tempo dele, aleluia, é ótimo. O tempo dele é perfeito. O tempo dele, aleluia, é tudo extraordinário. Muitas das vezes a gente queremos algo para hoje, para agora, para já. Mas será que nós estamos preparados? Será que estamos de acordo com aquilo que os céus ele nos proporcionou? Aleluia. Quando ele promete, ele cumpre. Pode passar o tempo e a hora, o que for, chega. Aleluia. Pode até você dizer, pastor, ele me fez uma promessa tem mais de 30 anos, não tem problema. Aleluia. Vai se cumprir. Ele está dizendo a palavra, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O homem ele pode voltar atrás. O homem ele pode dizer que não vai ter como, que fez os cálculos e viu que não vai ter a possibilidade. Eu falo isso porque eu já passei. Aleluia. Eu vi pessoas dizer, eu vou lhe ajudar. Eu vi pessoas dizer, não se preocupe. Aleluia, pode contar comigo. E quando eu mais precisei, aleluia, fecharam a porta, disseram, não tem como, estou apertado, fiz um orçamento e não vai dar. E eu pude entender que a minha confiança ela não tem que estar no homem, ela tem que estar em Jesus. Porque quando a gente coloca nossas emoções, a nossa expectativa em Cristo, tudo acontece. Aleluia. Quando ele diz, eu vou fazer, ele vai fazer. Quando ele diz, eu vou operar, ele vai operar. Ele diz na sua palavra que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. E ninguém pode escapar. Aleluia, das suas mãos, ele diz, operando eu, quem impedirá? Eu estou nessa tarde trazendo uma reflexão para alguém que estão vivendo, que estão cheios de promessas. E promessas essas, aleluia, que muitas das vezes estão lhe embaraçando. Como assim, pastor Jean? Porque muitas das vezes a gente ouvimos pessoas dizer, aleluia, Deus mandou falar, Deus mandou dizer, sendo que não foi Deus. E nós temos que ter o máximo de cuidado nessa tarde. Nós temos que saber se foi realmente... Será que foi Deus que falou? Tem tanta gente deixando de ir para a igreja. Tem tanta gente deixando de congregar, de servir, de profetizar, porque foi cometida uma profecia, uma palavra. E até agora está amarrada sobre ela, está agarrada sobre ela, mas até agora não se cumpriu. Mas ele está dizendo, eu não sou homem para que minta. O homem ele promete, mas quando ele fala, ele cumpre.
ele nunca falha. Ele chega na hora certa. Pode ter certeza disso. Eu estou nessa tarde falando para alguém que Deus está dizendo, se foi eu que falei, que ordenei, aleluia, que liberei, vai cumprir, vai chegar, o telefone vai tocar, a causa na justiça que você está esperando, Deus ele vai sentenciar, ele vai bater o martelo e ele está dizendo, a vitória ganha. Ele não é um para que minta. Tudo que ele prometeu e tudo que ele me prometeu, eu estou vendo se cumprir. Mas sabe por quê? Quando a gente entra também na totalidade da obediência. Quando a gente entra naquilo que ele quer que nós esteja. Nessa tarde, amados ouvintes dessa programação, eu quero te dizer, maio está chegando. Maio, aleluia, está chegando com surpresa de Deus para a sua vida, para a sua história. Eu não quero saber o que ocorreu nesse restinho do mês de abril, o que você passou, o que você enfrentou, mas o importante é que você está com vida. Teve pessoas que, num período, aleluia, desse percurso, tiveram suas vidas interrompidas. Aleluia, tiveram projetos interrompidos. E muitas das vezes questionamos porque algo saiu do controle. Questionamos porque uma porta se fechou. Aleluia, porque um relacionamento acabou. Mas o importante é que ainda tem vida. Ainda tem solução. Aleluia, ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. Oh, glória! E nessa tarde, receba esse abraço do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu quero te dizer que não vai faltar nada para você. Eu quero te dizer que esse mês de maio será um mês de divisor de águas. Deus irá, aleluia, mostrar que Ele é na tua vida. Deus, Ele vai mostrar que Ele é na tua história. Ele vai mostrar que Ele é na tua casa. Ele vai mostrar que Ele é no ministério. Ele vai mostrar que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você dá para entender isso nessa tarde? Já estamos chegando na reta final. Já estamos chegando quase ao fim desse programa. Mas eu quero te dizer nessa tarde, como um profeta do Senhor, aleluia, que o que Ele prometeu vai se cumprir. Ele está dizendo nessa tarde, diga para o meu povo, se foi eu que fiz a promessa, se foi eu que falei, se eu usei profeta, se eu usei vasos, aleluia, dizendo que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não volta atrás. Alguém pode até voltar atrás, alguém pode até voltar com aquilo que falou. Mas Ele está dizendo, se foi eu vou avante, eu vou continuar. Eu vou permanecer com a minha palavra. Você toma posse? Eu posso orar por você nessa tarde? Que tarde linda. Já vamos estar entrando ao anoitecer. Deus, Ele marcou encontro nessa tarde. Que tarde poderosa. Eu pude sentir a presença do Senhor neste lugar. E eu quero nessa tarde orar pela sua vida. Aleluia. Eu quero nessa tarde encerrar, aleluia, com esse hino. Aleluia, de Gelson Rufino, eu só quero adorar. Despede nessa tarde o teu povo. Abençoa nessa tarde a tua igreja.
Aqueles que nessa tarde ficou ligadinho conosco das 4 horas. Meu Pai, até agora, não redou o pé da frente da televisão. Não tirou o pé da frente do aparelho do celular. Pai, nessa tarde, nos dá uma noite de vitória e um culto abençoado. Eu oro desde já pela tua vida e digo nessa tarde, início de noite, Ele te escolheu para que você pudesse, aleluia, estar de pé adorando ao Senhor. Deus abençoe e receba este hino em forma de gratidão por você estar conosco até o fim dessa programação. E segunda-feira estaremos aqui, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus em Cristo vos abençoe. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu